Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Esta semana vamos estudar Jacó, capítulos de 5 a 7. E o tema é A Alegoria das Oliveiras, de Brad Teer. Estudaremos os seguintes tópicos. Jesus Cristo é o Senhor da vinha. O Senhor me convida a trabalhar com ele em sua vinha. O Senhor se lembra do seu povo com amor e misericórdia. Posso permanecer firme quando outras pessoas desafiarem minha fé em Jesus Cristo. Convido você a assistir a aula completa. Fique comigo aqui até o final. Deixe o seu comentário. Sua participação é muito importante. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. Vamos aprender sobre Jacó. No capítulo 5, vamos resumir aqui do capítulo 5 ao 7. Jacó cita Zenos com referência à alegoria das oliveiras boas e das oliveiras bravas. Elas simbolizam Israel e os gentios. A dispersão e a coligação de Israel são prefiguradas. Alusões feitas aos nefitas e lamanitas e a toda a casa de Israel. Os gentios serão enxertados em Israel. No final, a vinha será queimada. Aproximadamente 544 a 421 antes de Cristo. No capítulo 6, o Senhor recuperará Israel nos últimos dias. O mundo será queimado com fogo. Os homens devem seguir a Cristo para evitar o lago do fogo e enxofre. No capítulo 7, Serém nega a Cristo, contende com Jacó, exige um sinal e é ferido por Deus. Todos os profetas falaram sobre Cristo e sua expiação. Os nefitas viveram seus dias como errantes, nascidos em meio a tribulações e odiados pelos lamanitas. Bom, primeiro tópico, Jesus Cristo é o Senhor da vinha. Olha que interessante vai ser essa aula, eu convido você a ficar aqui comigo até o final. Para introduzir, vamos ler a seguinte introdução. Há muitas pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo. Se você já sentiu o peso da gigantesca tarefa de trazê-las para a Igreja de Cristo, o que Jacó disse sobre as oliveiras em Jacó 5 traz um lembrete tranquilizador. A vinha é do Senhor. Ele deu a cada um de nós uma pequena área para ajudar em seu trabalho. Nossa família, nosso círculo de amigos, nossa esfera de influência e, às vezes, a primeira pessoa que temos de trazer para a igreja somos nós mesmos. Mas nunca estamos sozinhos nesse trabalho, pois o Senhor da vinha trabalha com seus servos. Olha só que interessante. E ele continua: Deus conhece e ama seus filhos e vai preparar um caminho para que ouçam seu evangelho, mesmo para aqueles que o rejeitaram no passado. Então, quando o trabalho estiver terminado, todos aqueles que tiverem sido diligentes ao trabalhar com ele na sua vinha se regozijarão com ele por causa do fruto de sua vinha. Olha só a oportunidade que nós temos de poder trabalhar com o Senhor e regozijar com ele aí nesse trabalho. Bom, primeiramente, eu coloquei aqui uma árvore da oliveira e vamos aprender aqui alguns símbolos dessa árvore. Então, o ramo da oliveira é o símbolo da paz. Essa árvore, ela pode viver muitos anos. Então, são algumas características dessa árvore, dessa oliveira. Uma característica dela é que ela também dá frutos. E aqui ao lado direito nós vemos aí a azeitona, né, que é o fruto dessa árvore. Ela é uma árvore frondosa e ela precisa de muitos cuidados para poder dar fruto. E ela também tem uma característica de ter o tronco retorcido. Olha só que interessante essa imagem, né? Nessa imagem a gente pode aprender bastante sobre essa árvore e sobre a oliveira. E Jacó 5 fala muito sobre a oliveira e o que nós precisamos fazer e aprender com os ensinamentos quando ele menciona essa profecia em relação à oliveira. Nós vamos ler nas Escrituras e nós vamos identificar nas Escrituras algumas palavras que têm algum significado. Quando ele fala dos servos, nas Escrituras, quando nós lermos servos, quem são os servos? Os servos são os profetas e pessoas chamadas a servir. Quando nós lemos nas Escrituras dono da vinha,
O dono da vinha é Jesus Cristo. Quando nós lemos frutos, o que são os frutos? É a vida e a obra das pessoas. O que é a vinha? A vinha é o mundo. E os ramos? Os ramos significa grupo de pessoas. E nós vamos ler também sobre a oliveira boa e a oliveira brava. Então, qual que é a diferença da oliveira boa e a oliveira brava? A oliveira boa é a casa de Israel, o povo do convênio. E a oliveira brava são os gentios, são aquelas pessoas que não nasceram na casa de Israel. Então é bom a gente aprender esses significados para a gente compreender melhor quando nós lemos as Escrituras. Então vamos começar. Esse período, ele retrata antes da época de Cristo. Então Jacó 5, de 3 a 4 diz: Pois eis que assim diz o Senhor, comparar-te-ei, ó casa de Israel, a uma boa oliveira. Então você já sabe que essa boa oliveira é essa árvore que está aqui representada do lado direito. Que um homem cultivou em sua vinha, e ela cresceu e envelheceu e começou a definhar. Olha só o que aconteceu com essa árvore. Ela cresceu, envelheceu e começou a definhar. E aconteceu que o dono da vinha viu que sua oliveira começava a definhar, e ele disse: Podá-la-ei e cavarei ao seu redor e cuidarei dela, para que talvez brotem novos e tenros ramos, e ela não morra. Então, olha só, agora você já sabe, né? A boa oliveira, que é aquela árvore, vamos voltar aqui. A boa oliveira, como está aqui embaixo, que significa os da casa de Israel, o povo do convênio. E aí nós vemos aqui na escritura o dono da vinha. Quem que é o dono da vinha? Aqui a gente aprende que o dono da vinha é Jesus Cristo. E definhar é esse período, quando a árvore ela começa a definhar, ele está se referindo à apostasia que vai acontecer. E aí ele fala sobre os ramos na escritura. Então, o que significa os ramos? Os ramos são os grupos de pessoas. Então, vamos ler de novo a escritura. E aconteceu que o dono da vinha, que é Jesus Cristo, viu que sua oliveira começava a definhar. E ele disse: Podá-la-ei e cavarei ao seu redor e cuidarei dela, para que talvez brotem novos e ternos ramos, e ela não morra. Então, ramos são grupos de pessoas. São cada um de nós, como nós aprendemos. E aí, vamos aprender no versículo 5 e 6. E aconteceu que apodou e cavou ao seu redor e cuidou dela, de acordo com sua palavra. Então, ele estava fazendo aqui o que precisa ser feito para que a árvore não se definhasse, para que a árvore não morresse. E aconteceu que, passados muitos dias, começaram a brotar ramos pequenos, novos e tenros, mas eis que sua copa começou a morrer. Então, mesmo fazendo o trabalho, né, de restauração aqui da árvore, a copa dela começou a morrer. Mas ele foi lá, tentou salvar essa oliveira para que ela não definhasse, para que ela não morresse. Vamos continuar. E aconteceu que o dono da vinha viu isto e disse a seu servo: Sentiria perder essa árvore, portanto, arranca os ramos de uma oliveira brava, e traz-me-o aqui e arrancaremos os ramos principais, que estão começando a secar, e lançá-los-emos no fogo para que sejam queimados. Então, olha só o que o dono da vinha sugeriu para arrancar esses ramos de uma oliveira brava. E aí pediu para que fosse lançado no fogo para que fosse queimado, ou seja, vamos tirar esses ramos. E eis que diz o Senhor da vinha: Tirarei muitos desses ramos novos e tenros e enxertá-lo-eis onde me agradar, e mesmo que a raiz dessa árvore morra, poderei conservar o seu fruto para mim. Portanto, tomarei estes ramos novos e tenros e enxertá-los-ei onde me agradar. Então, ele tira os ramos que estão se definhando, ele pega os ramos bons, esses ramos de uma oliveira brava, né? Que é a oliveira brava? Vamos voltar aqui para a gente relembrar o significado. Olha aqui embaixo, oliveira brava.
são os gentios, pessoas que não nasceram na casa de Israel. Então, eles são enxertados. Então, são cada um de nós, o povo, os gentios somos nós, aqueles que aceitaram o evangelho, que são enxertados, né, na árvore. São as pessoas que não nasceram na casa de Israel, mas que aceitaram o evangelho e foram enxertados, assim como o Senhor enxertou esse ramo na árvore, né? Esses ramos de uma oliveira brava. Então, ele pega o ramo de uma oliveira brava, vai lá e enxerta nessa árvore que está se definhando. E ele continua, tira os ramos da oliveira brava e enxerta-os no lugar deles. E os que eu arranquei lançarei no fogo e queimarei para que não obstrua o terreno da minha vinha. Então, ele estava fazendo aqui de tudo para poder salvar a árvore. E uma das maneiras que a gente aprendeu aqui para poder salvar aquela árvore que estava definhando é que ele tirou aqueles ramos que estavam começando a secar, levou para atacar, para colocar fogo, né, para que eles fossem queimados, e ele retirou novos ramos, né, dessas oliveiras bravas e enxertou naquela oliveira que estava morrendo, para assim poder salvar a árvore. Então, isso tudo se refere a antes da época de Cristo. Agora, já na época de Cristo, e aconteceu que o Senhor da vinha, que é Jesus Cristo, e também o servo desceram à vinha para trabalhar. E aconteceu que o servo disse a seu amo: olha aqui, vê a árvore. E aconteceu que o senhor da vinha olhou e viu a árvore da qual haviam sido enxertados os ramos da oliveira brava. E ela havia brotado e começara a dar frutos. E ele viu que eram bons e seus frutos eram semelhantes aos frutos naturais. Olha só que beleza. Então aqui está se referindo aí a essa época de Jesus Cristo, quando o evangelho foi pregado, né, e as pessoas começaram a aceitar o evangelho de Jesus Cristo. São aquelas pessoas que aceitaram realizar os convênios e guardar os mandamentos, que é nesse período da época de Jesus Cristo, onde ele compara aqui a oliveira, né, ao momento que ela começa a dar frutos, quando as pessoas se arrependem de seus pecados, quando as pessoas têm o desejo de realizar os convênios, se voltar para Jesus Cristo, e assim começa novamente a dar frutos. A árvore começa novamente a dar frutos, como diz aqui, que eram frutos bons e eram frutos semelhantes aos frutos naturais, ou seja, aquele enxerto que foi feito da oliveira brava, né, daqueles ramos que foram enxertados, deu fruto, deu resultado. E ele disse ao servo: eis que os ramos da árvore brava absorveram a umidade da sua raiz, de modo que a sua raiz produziu muita força, e por causa da grande força da raiz, os ramos bravos produziram frutos bons. Ora, se não tivéssemos enxertado esses ramos, a árvore teria morrido. E agora, eis que conservarei muitos frutos dos que a árvore produziu, e guardarei os seus frutos para mim, para a estação. Então, lembra que nós falamos que a árvore começou a definhar, e isso era na época antes de Cristo, significa que as pessoas se afastaram do evangelho, caindo em apostasia. Lembra que definhar significa apostasia? As pessoas começaram a se apostatar do evangelho, a se afastar do evangelho de Cristo, e assim ele compara esse afastamento, essa apostasia das pessoas que não queriam mais saber do evangelho, a essa oliveira que estava definhando. Mas para poder salvar essa oliveira, para poder salvar essa árvore, ele enxertou ramos de uma boa oliveira, né? E após esse enxerto, eles começaram a salvar e a árvore começou a dar frutos. E isso se refere à época de Cristo, quando o evangelho começou a ser pregado e ele começou a fazer esse trabalho de levar o evangelho a todas as pessoas, e o evangelho passou a ser novamente aceito, as pessoas passaram a guardar os mandamentos, e assim começaram a ter frutos. Então, essa é a comparação que ele faz aqui nesse início dessas escrituras. E aí vem no Jacó 5 a grande apostasia, né? Ou seja, aquela terceira fase. Então, teve a primeira, que era antes de Cristo, a segunda fase, no período de Cristo, essa terceira fase, que diz no capítulo 5 ainda, no versículo 39, e aconteceu que desceram as partes mais baixas da vinha, e aconteceu que viram que os frutos dos ramos naturais também se haviam corrompido,
Sim, o primeiro, o segundo, também o último, e todos se haviam corrompido. E os frutos bravos do último haviam sobrepujado a parte da árvore que produzira frutos bons, tanto assim que o ramo havia secado e morrido. E aconteceu que o senhor da vinha chorou e disse ao servo: Que mais poderia ter eu feito pela minha vinha? Então, ou seja, como eu disse, né, os ramos são os grupos de pessoas, representa cada um de nós. Então, aqui a gente aprende que o Senhor da vinha chorou. Quem é o Senhor da vinha? Como nós aprendemos, é Jesus Cristo. Então, a gente aprende o amor que Jesus Cristo tem por cada um de nós nessas escrituras aqui. Quando uma pessoa se afasta do teu evangelho, que ela entra em apostasia, quando o grupo de pessoas, né, como esses ramos aí que passaram a definhar, eles entram em apostasia, o próprio Senhor Jesus Cristo aí, que é o Senhor da via, ele chora. Então, isso representa a preocupação que o Senhor tem por cada um de nós quando nós nos afastamos do Evangelho de Cristo. E agora, eis que, apesar de todo o cuidado que tivemos com a minha vinha, as suas árvores corromperam-se de modo que não produzem bons frutos. E estas eu tinha esperança de conservar, a fim de guardar os seus frutos para mim, para a estação. Mas eis que elas se tornaram como a oliveira brava, e não servem para coisa alguma, a não ser para serem cortadas e lançadas no fogo, e sinto perdê-las. Então, quando essa árvore não começa a dar frutos, quando os galhos, os ramos começam a secar e ela não tem mais condição de dar fruto, praticamente aí a árvore está definhando e o Senhor, mais uma vez, demonstra aqui o seu sentimento de o Senhor da vinha, né, que representa Jesus Cristo, demonstra aqui na Escritura o sentimento, né, de tristeza e de choro que ele tem quando uma oliveira está se perdendo. Próximo tópico é: o Senhor me convida a trabalhar com ele na sua vinha. Então, ou seja, vamos aprender o que significa trabalhar na vinha. Significa a restauração do evangelho. Então, é a oportunidade que nós temos de trabalhar na vinha, significa a oportunidade que nós temos de levar o evangelho para outras pessoas, compartilhar do evangelho para os nossos amigos, para os nossos familiares, assim como eu estou fazendo aqui hoje, junto com vocês que comentam, que compartilham. Nós somos trabalhadores da vinha, né? Nós estamos nessa fase da restauração do evangelho, nós estamos trabalhando para isso. Em Jacó 5 ele fala, no versículo 61 e 62, vai, pois, e chama servos para que trabalhemos diligentemente, com todo o afinco na vinha, a fim de prepararmos o meio pela qual eu volte a obter o fruto natural que é bom e mais precioso do que qualquer outro fruto. Portanto, vamos trabalhar essa última vez, com todo o afinco, pois eis que se aproxima o fim, e será esta a última vez que podarei a minha vinha. Então, olha só, essa será a última vez, o Senhor compara aqui, ou seja, nós estamos aqui na última dispensação, né? Depois que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado, nós temos a oportunidade de participar dessa restauração do Evangelho nesses últimos dias aqui, pregando o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. E no 70, e aconteceu que o senhor da vinha enviou o seu servo, e o seu servo fez com que lhe ordenara o Senhor, e trouxe outros servos, e eram poucos. E o senhor da vinha disse-lhes: ide trabalhar na vinha com todo o afinco, pois eis que esta é a última vez que trato de minha vinha, porque o fim está próximo, e o tempo rapidamente se aproxima. E se trabalhardes comigo com afinco, tereis alegria no fruto que guardarei para mim, para o tempo que logo virá. Então, ou seja, o Senhor está falando aqui, através dessas escrituras em Jacó, está sendo bem claro que nós estamos aqui nos últimos dias e que rapidamente o fim se aproxima. E aconteceu que os servos foram e trabalharam com todo o afinco, e o senhor da vinha também trabalhou com eles, e obedeceram aos mandamentos do senhor da vinha em todas as coisas. E a vinha voltou a produzir o fruto natural, e os ramos naturais começaram a crescer e a desenvolver-se muito, e os ramos bravos começaram a ser arrancados e lançados fora, e conservaram igualdade de força entre raiz e a copa das árvores. Então ele criou ali um equilíbrio, né? Depois que os servos começaram a trabalhar na vinha, nós podemos fazer parte desse trabalho. Depois que você equilibra, né, a árvore,
junto com os seus servos, seus trabalhadores, vocês podem, cada um de nós, fazer parte desse trabalho, para poder, assim, fazer com que as pessoas obedeçam os mandamentos, assim como eles obedeceram os mandamentos do Senhor da vinha, e aí começaram a dar frutos, né? A árvore começou a dar frutos. E assim eles trabalharam com toda a diligência. Olha só a maneira com que nós devemos trabalhar. Eles quem? Os servos, né? Os servos do Senhor são quem? É cada um de nós que tem a oportunidade de servir a Ele, seja qual for o nosso chamado. A oportunidade que nós temos de pregar o evangelho, como eu já disse, trazer outras pessoas. Então, se nós trabalhamos com toda a diligência, segundo os mandamentos do Senhor da vinha, até os maus serem lançados para fora da vinha e o Senhor ter preservado para si as árvores que se haviam tornado novamente fruto natural, e tornaram-se como um corpo e os frutos eram iguais. E o Senhor da vinha conservara para si o fruto natural que lhe fora muito precioso desde o começo. Então, olha só a oportunidade que nós temos aqui de trabalhar com toda a diligência. E aconteceu que quando o Senhor da vinha viu que seu fruto era bom e que sua vinha não estava mais corrompida, chamou seus servos e disse-lhes: Eis que pela última vez cuidamos de minha vinha, e vedes que procedi de acordo com a minha vontade, e conservei o fruto natural que é bom, assim como era no princípio. E bendito sois vós, pois por terdes sido diligentes ao trabalhar comigo. Olha só a oportunidade que nós temos de poder trabalhar juntamente com o Senhor na minha vinha, e por teres guardado os meus mandamentos e tornado a trazer-me o fruto natural, de modo que não está mais corrompida a minha vinha e o mal foi lançado fora. Eis que vos regozijarei comigo por causa do fruto de minha vinha. Então, ou seja, os trabalhadores da vinha, irmãos, são cada um de nós que tem a oportunidade de fazer esse trabalho que já foi feito por Joseph Smith, essa restauração, e nós temos a oportunidade de ser um desses trabalhadores aqui na vinha, né? A vinha significa o quê? O mundo. O Senhor da vinha é Jesus Cristo. Então nós temos essa oportunidade, né? Esse é o momento que nós estamos vivendo, de poder ser trabalhadores da vinha, ser seus servos. E aí no Jacó capítulo 5, no versículo 76 e 77, a gente vê o período do milênio, né? E ele representa aqui essa comparação aí, essa parábola da oliveira, né? Essa profecia, e aí a gente vê claramente aqui falando sobre o milênio. Pois eis que por um longo tempo guardarei para mim o fruto de minha vinha, para a estação que se aproxima rapidamente. E pela última vez cuidei de minha vinha e podei-a e cavei ao redor dela. E adubei-a, portanto, guardarei de seu fruto para mim por muito tempo, de acordo com o que eu disse. E quando chegar o tempo em que frutos maus tornem a aparecer em minha vinha, então farei reunir os bons e maus, e os bons guardarei para mim, e os maus lançarei no seu próprio lugar. Então virá o tempo e o fim, e farei com que minha vinha seja queimada com fogo. Então, ou seja, o Senhor vai colocar ordem na casa, né? Nesse período do milênio, nós vamos ver o Senhor realizando aí todo esse trabalho, comparado aqui com a oliveira, como os trabalhadores da vinha, ou seja, ele vai realizar a obra dele. O Senhor se lembra de seu povo com amor e misericórdia. Jacó 6, versículo 1. E agora eis que, meus amados irmãos, como vos disse que profetizaria, eis que esta é minha profecia, que as coisas que esse profeta Zenos disse referentes à casa de Israel, comparando-a a uma oliveira boa, seguramente acontecerão. Então, todas essas profecias aí que foi feita pelo profeta Zenos e registradas no livro de Jacó, que é o que nós estamos estudando nesses capítulos de 5 a 7, aqui diz que seguramente vai acontecer, né, essa profecia aí referente à casa de Israel, quando ele compara aí a oliveira boa. E o dia em que o Senhor tornar a estender a mão pela segunda vez para recuperar seu povo, será o dia, sim, a última vez em que os servos do Senhor irão com o seu poder cuidar de sua vinha e podá-la. E depois disso, logo virá o fim. Como nós lemos em versículos anteriores, logo entrará no milênio. E quão misericordioso é o nosso Deus para conosco, porque se lembra da casa de Israel, tanto das raízes como dos ramos, e
e estende-lhes as mãos o dia inteiro, e eles são um povo obstinado e contestador, mas todos os que não endurecem o coração serão salvos no reino de Deus. Portanto, meus amados irmãos, eu vos suplico com palavras solenes que vos arrependais e que vos apegueis a Deus de todo o coração, como ele se apega a vós. Enquanto o seu braço de misericórdia estiver estendido para vós, a luz do dia não endurecerás o coração. O Senhor é bem claro e deixa aqui o seu conselho para cada um de nós, né? Não endurecer o coração e se apegar a Deus, assim como Deus se apega a cada um de nós. Próximo tópico: posso permanecer firme quando outras pessoas desafiarem minha fé em Jesus Cristo. Aí nós vamos aprender sobre serem. Eu convido você a ficar aqui até o final, que eu já estou terminando, e é bastante conteúdo. Eu gosto de colocar a escritura, ler a escritura aqui, para que a gente possa beber juntos a água da fonte. Então aconteceu que, passados alguns anos, apareceu entre o povo de Nefe um homem cujo nome era Serém. E aconteceu que ele começou a pregar ao povo e a declarar-lhes que não haveria Cristo algum. E pregou muitas coisas que eram lisonjeiras para o povo, e isto fez a fim de destruir a doutrina de Cristo. E trabalhou diligentemente para desviar o coração do povo, tanto que conseguiu desviar muitos corações do povo. E sabendo que eu, Jacó, tinha fé no Cristo que haveria de vir, procurou muito uma oportunidade para encontrar-se comigo. Então, Serém estava querendo desviar as pessoas do caminho de Cristo e estava aí desafiando Jacó e queria muito se encontrar com Jacó para poder aí combater Jacó e o trabalho que ele estava fazendo, que era pregar o evangelho. E disse-lhes: negas o Cristo que virá? E ele disse: se houvesse um Cristo, eu não o negaria. Sei, porém, que não existe Cristo algum, nem existiu, nem existirá. Olha só a conversa entre Serém e Jacó. Jacó perguntando se ele negas o Cristo, e Serém disse que ele nem acredita que existe um Cristo e que nem existirá. E disse-lhe eu, né? Ou seja, Jacó perguntou para Serém: crês nas Escrituras? E ele disse: sim. E eu disse: então não as entendes, porque elas verdadeiramente testificam de Cristo. Eis que te digo que nenhum dos profetas escreveu nem profetizou sem ter falado sobre esse Cristo. Então eles estavam aqui se confrontando aí. Um dizia que acreditava em Cristo, que era Jacó, e Serém dizia que não acreditava em nada disso. Mas olha só o que aconteceu no 17 e 18. E aconteceu que no dia seguinte a multidão se reuniu e ele falou-lhes claramente, negou as coisas que havia ensinado e confessou o Cristo e o poder do Espírito Santo e o ministério de anjos. Serém, depois de ele ter passado por algumas experiências espirituais, ele reuniu toda a multidão e falou claramente, né, negando tudo aquilo que ele tinha ensinado. Ele se arrependeu e confessou que Cristo existia. E disse-lhes claramente que havia sido enganado pelo poder do diabo. E falou do inferno e da eternidade e do castigo eterno. Então, olha só, Serém, o que aconteceu. Ele pregou para que as pessoas não acreditassem. Depois de uma experiência espiritual, ele se arrependeu, passou a acreditar em Cristo e começou a pregar o evangelho. O presidente Joseph Fielding Smith, ele afirmou: os santos dos últimos dias estão indo hoje para todas as partes do mundo como servos da vinha, para colher esses frutos e guardá-los para a época da vinda do mestre. Devemos participar dessa grande ceifa. Como fomos nutridos pelo Senhor, temos a obrigação de ajudar as outras pessoas a receber o mesmo cuidado. Então, olha só aqui um pensamento do presidente Joseph Fielding Smith, falando que nós temos a oportunidade, como servos, pregar o evangelho para todas as partes do mundo, né, para fazer com que esses ramos sejam enxertados na oliveira, né, que nós possamos fazer parte dessa obra de Deus, pregando o evangelho para as pessoas, trazendo novos ramos para que esses ramos cresçam e para que a árvore dê frutos. Então, nós temos essa oportunidade de fazer esse trabalho, de pregar o evangelho e ser instrumento nas mãos de Deus, ser um trabalhador dessa vinha,
nessa dispensação de que quando o evangelho foi restaurado, como nós aprendemos aqui. Bom, meus amigos, na próxima aula nós vamos aprender sobre o livro de Enos, Palavras de Mórmon. Nós encerramos por aqui essa aula, espero que você tenha gostado sobre essas profecias registradas no livro de Jacó, sobre os ensinamentos da oliveira, o significado de cada uma das partes da oliveira em relação aos dias atuais, em relação às profecias para os últimos dias, em relação ao significado, os símbolos que representam os ramos, o fruto. Então, tudo isso o Senhor registrou para que nós pudéssemos trazer para os nossos dias e saber em que grupo de pessoas eu me encontro, que tipo de servo eu estou sendo, se eu estou fazendo parte desse trabalho na vinha, se eu estou ajudando, né, como trabalhador aí a realizar a obra do Senhor aqui na terra. Então, é uma oportunidade que nós temos de refletir sobre isso. Eu convido você que tem um testemunho do livro de Mórmon, compartilhe aqui nos comentários. Se você quer ganhar um livro de Mórmon também, clique aqui embaixo, tem um link para você ganhar um livro de Mórmon aí na sua casa. E assista o vídeo. Eu convido você a assistir o vídeo. É fundamental você assistir o vídeo que vai estar aqui ao lado para você aprender um pouco melhor sobre essas profecias aí dizendo sobre a oliveira e os trabalhadores aí da vinha, tá ok? Assiste o vídeo. Um forte abraço, até a semana que vem.